Isso, no Ministério da Fazenda, a impressão é de que houve alívio na pressão sobre a mudança na meta de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. O ministro Fernando Haddad, ele quer esperar pela votação de medidas de arrecadação antes de prever um aumento no déficit. Na verdade, o ministro Fernando Haddad está tentando respirar ali depois do discurso do presidente Lula e diante de toda essa questão que envolve reforma tributária, a tentativa de taxação também de super ricos, enfim. Tem muita pauta econômica que precisa passar antes que o Ministério da Fazenda consiga falar qualquer coisa, hein, Elaine Keller? Vamos lá. O Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, ele está imbuído de muito boa intenção. Ele quer, de fato, perseguir a meta de zero, né, de déficit fiscal zero para 2024. Mas ele não está sozinho nessa história, né? Infelizmente, a gente tem duas pressões aí, dois fatores exógenos a ele que ele não controla. Um é a pressão do Centrão em cima do governo, né? Que a gente sabe que isso também gera aí, por exemplo, o Centrão hoje tem a maior parte dos gastos do PAC. O PAC hoje, o programa de obras do governo, está na mão do Centrão. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Já pode até puxar o tema na sequência que a gente já entra com ele depois. Então, você tem ali a pressão do Centrão querendo gastar com obra, né? Principalmente de infraestrutura. E você tem uma ala do PT que está dizendo, mas por que ficar perseguindo esse déficit zero? Vamos fazer isso aí que o presidente Lula falou, 0,5%, não machuca ninguém, não dói nada, né? Então, ele está sofrendo uma pressão interna dentro do PT, o PT está rachado, sim, né? A gente que acompanha Brasília sabe que dentro do PT você tem ali uma ala que está querendo rever, sim, a meta fiscal de 2024. Já teria revisto se pudesse? Já teria revisto se pudesse, né? Tem uma ala que eu não vou dizer os nomes, obviamente, porque a gente tem segredo de fonte. E essa pressão do Centrão. E o Haddad ali no meio, que de verdade ele está imbuído de boa intenção. Ele está assim, não, eu quero. Ele quer isso como um valor pessoal, sabe? Assim, eu sentei no Ministério da Economia, eu quero ter isso como uma meta que eu persegui e eu conquistei. Só que está muito difícil. A pressão está muito forte. Boa intenção resolve problema aqui no Brasil, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, aliás, se o ministro Haddad quiser, eu passo para ele uma lista de pelo menos 300 estatais que ele pode fechar amanhã. Ele vai roubar muito mais dinheiro para o equilíbrio fiscal do que ficar só buscando aumento de arrecadação e não olhar para o corte de despesa. O Brasil tem milhares de empresas que podem fechar. Hoje eu mencionei aqui 3. A Chip do Boi pode fechar, a empresa do Trem-Bala pode fechar, a empresa brasileira de comunicação. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, dá para fechar um monte de empresa. Então, o que o Haddad tem que fazer hoje? Olhar, corte de subsídio, 500 bilhões de reais por ano em subsídio. Estatal ineficiente, é aí que tem que mexer. Não adianta só ir em busca da arrecadação. Não vai conseguir equilibrar a meta fiscal só com aumento de arrecadação. Tem de enfrentar o corte de despesa. E tem muito mato alto, gente. É isso que o governo precisa fazer. É mato alto que não acaba mais. Então tem que cortar o mato alto. Só antes de passar para vocês dois, Elaine quer complementar. Eu só ia falar, Dávila, que o problema, essas estatais não são fechadas justamente por um dos pontos, dos fatores exógenos que eu trouxe aqui, que é a pressão do Centrão por vaga, né, no governo de primeiro e segundo escalão, e aí tem a vaga do Centrão e a vaga do próprio governo. Então você não tem onde alocar tanta gente. Então você precisa ter um monte de empresa estatal aberta. Parece que a gente já viu essa história, né, do fato de o Brasil estar sendo administrado pelo presidente da Câmara e não pelo presidente da República. Ou seja, precisamos as estatais para alocar gente, para conseguir pagar salários para um monte de gente que muito provavelmente seria inútil no setor privado e não seria contratado, para que lá no Congresso aprovem a pauta do Estado. É um rolo que não vai dar certo. É um rolo compressor sobre todos nós, né? Mas eu gostaria de dar aqueles exemplos que eu gosto muito de dar. Imaginemos uma família normal, você tem um equilíbrio, você está arrecadando, tem salários familiares e tem despesa. Se você não guarda um pouquinho, isso seria um superávit familiar, o dia de amanhã vem alguma doença, alguma emergência, o carro quebrou
e você não tem dinheiro para pagar. Então você tem que apelar a pegar um empréstimo que tem taxa de juros. Então você vai ter que alavancar um custo não previsto. Mas se hipoteticamente você foi guardando e não foi necessário usar esse dinheiro, aí vem no final do ano e diz, quem quer ir para a Disney? E todas as crianças falam, não, eu quero. Foi por causa dessa poupança. E esse exemplo tem a ver com uma questão visceral. Eu estou na minha casa, vejo uma luz ligada que não tem ninguém, vou lá e desligo. E não é pela diferença de valores que possa dar, é uma questão de critério, uma questão de conduta. O governo não tem a conduta de diminuir a despesa, por isso o ministro Haddad está aguardando as medidas arrecadatórias. Imagina que legal seria, até para o próprio governo, diminuir a despesa pública, jogar, como o Dávila falou, um monte de empresa que não presta para nada, e você vai ter esse colchão e o Brasil decola. E não tem a ver com ideologia, tem a ver com a estrutura do país, decola. Mas o governo não entende.